E se a próxima temporada de Drama Total fosse uma turnê mundial? Recentemente vazaram supostas fotos sobre a terceira temporada do reboot, que eu particularmente creio que não sejam verdadeiras, mas isso foi o suficiente para levar o fandom à loucura. Junto disso, vieram teorias e teorias sobre o que pode acontecer nessa temporada, e como vi algumas pessoas lá na comunidade pedindo para falar sobre, seria interessante discutir isso com vocês. Então, juntando prints duvidosos, especulações de outros membros da comunidade e fontes da minha cabeça, mais inspiração de uma diva que fez um vídeo sobre isso e o canal dela tá aí na descrição, hoje iremos falar e teorizar sobre Drama Total. Todo mundo tá cansado de saber que uma temporada de 3 episódios não parece suficiente para suprir todas as nossas expectativas da temporada. Então o ideal seria termos uma temporada completa com 26 episódios. Isso torna a temporada até que mais dinâmica e com muito mais potencial de desenvolvimento, tendo em vista que nenhuma temporada de 3 episódios consegue superar uma de 26, porque justamente é algo muito mais completo e interessante de se consumir. E tudo bem que tivemos 26 episódios para esse elenco do reboot, mas a divisão em 2 temporadas infelizmente desanda tudo e torna novamente a narrativa muito corrida. Não quer dizer que seja ruim, mas deixa a desejar. Algo que entrou em extinção desde a 4ª temporada do Drama Total são os desafios de recompensa, que eram nada mais nada menos do que desafios que as equipes competiam por um prêmio específico sem arriscar a perda de um membro. Então, quem perdia não ia para a cerimônia de eliminação, apenas ficava sem nenhum prêmio. E isso tem 2 pontos positivos que recheiam a história. Primeiro que no caso de turnê mundial, a gente nunca de fato sabia quando aconteceriam esses desafios, então o imprevisível rolava solto de uma forma até que muito divertida. E segundo, que esses episódios, como não possuíam eliminações, poderiam investir bem mais em desenvolvimento e relação entre os personagens, algo que falta muito no Drama Total ultimamente. E os programas de consequência, seria interessante vê-los novamente? Terry McGurry, produtor da série, mostrou interesse em continuar com esse tipo de episódio, e olha, seria algo fantástico feito de uma forma correta. O programa de consequência era um episódio fora de toda a bolha do Drama Total, aonde os eliminados dos episódios passados eram entrevistados e falavam sobre sua participação. E isso poderia ser bem divertido, imagina se voltasse com a Blaine sendo apresentadora, ou a Julia e MK, seria muito interessante. Com isso, além dos eliminados, poderíamos ter participações especiais de competidores de outros elencos. Imagina as interações entre Heather, Julia ou Garota Assustadora e Izzy. Então, Fresh TV, vocês têm a faca e o queijo na mão. Façam um bom proveito. Algo que ficou muito marcado em Drama Total Turnê Mundial foi a entrada de 2 novos personagens na franquia, sendo eles Alejandro e Sierra. Isso foi feito para sair da mesmice e criar uma maior variedade de roteiro e uma história bem mais abrangente que fugisse um pouco daquele foco repetitivo nos mesmos personagens. Isso ser introduzido nessas novas temporadas seria interessante, tendo em vista que 6 de 16 personagens já chegaram na final. Isso reduz muito as possibilidades, porque Drama Total cometeu um erro grave de criar personagens que apenas servem de escada para outros personagens e, consequentemente, não se encaixam como vencedores. Então, novos personagens trariam essas novas possibilidades novamente, com uma adição de 2 ou 3 personagens. Isso aí já mudaria muita coisa. Algo que se provou real nessa 2ª temporada do reboot é que a história se torna dependente de personagens específicos para prosseguir, se agarrando em personagens como Julia e Priya, que sempre tem destaque independente do episódio. Porque de uma certa forma, a história cria uma necessidade delas, se esquecendo e muito de outros personagens que seriam interessantes se tivessem mais destaque. Porque assim, querem um conflito? Coloquem a Julia envolvida. Querem um casal? Coloquem a Priya envolvida. Querem um desafio para vencer? Coloquem a Priya ou a Julia vencendo. Meu Deus, gente, tem outros personagens para ganhar também. Então, tá na hora de a gente dizer adeus mais cedo para alguns que já tiveram seu tempo de tela e abrir espaço para os esquecidos do churrasco. A marca registrada de turnê mundial foram que os participantes não foram divididos em 2 equipes como era esperado, mas sim em 3 equipes, Equipe Vitória, Cris é Muito Gato e Amazônia. E, inicialmente, foi uma ideia interessante, mas o erro foi que eles colocaram todos os participantes inúteis daquela temporada em uma equipe só e usaram eles de escada para o roteiro do Alejandro. Resultado? Sempre a mesma equipe perdendo seguidamente até todos os seus membros serem eliminados. A gente quer uma divisão não tão óbvia e mais diversificada, com vários plots ocorrendo simultaneamente. E por favor,
Separem os personagens que são dependentes um do outro, como o Raj e o N. Ninguém aguenta mais. A gente precisa saber como eles agem separados. E você pode até dizer que por causa do tempo não dá pra fazer isso. Mas agora a gente tem Disney Adventure Camp, por exemplo, que tem 3 equipes com destaques bem divididos. Então, novamente, Fresh, se liga. E as músicas, então? Vocês acham que elas voltariam? Eu, sinceramente, acho que não, mas nem tudo é impossível. Lembrando que o turnê mundial surgiu em uma época em que os musicais faziam muito sucesso. Então, para surfar no hype disso tudo, eles optaram por colocar uma música em todos os episódios. Tivemos muitos erros, mas algumas até que se salvam, como Fui Enganada ou Assim Vai Terminar. Mas se olharmos para hoje, acho que é bem difícil de acontecer. Recentemente, tivemos o caso das Meninas Malvadas no cinema, que era um filme de um musical, mas as marcas estavam tão preocupadas com a rejeição do público com os musicais que o filme não foi vendido dessa forma. Eles tentaram esconder ao máximo que era um musical, justamente pelas pessoas não gostarem mais disso. Então seria algo a se pensar. Vocês gostariam das músicas de volta? Algo que ficou implícito de uma certa forma foi uma suposta relação amorosa entre Julia e MK, duas personagens que se desenvolveram juntas durante boa parte da segunda temporada, mas que nunca ficou claro para a gente se elas de fato seriam um casal. Então nessa suposta terceira temporada, poderiam explorar mais isso e até aposentar um pouco a Julia do cargo de vilã principal e colocar outro personagem nesse posto. E lembrando que o elenco original nunca repetiu algum vilão principal, então está na hora da gente trocar o disco e tornar Julia e MK um casal real e aposentar a Julia dessa função, gente, pelo amor de Deus. Continuando na linha de casais, eu queria tanto que Damian e Priya realmente acontecessem. São dois personagens que poderiam se complementar e virar uma aliança forte dentro do jogo. Isso traria um lado mais forte do Damian, que seria influenciado por Priya, e um lado mais romântico e humano da Priya, que seria influenciado pelo Damian. Porque eu sinceramente senti que ia rolar alguma coisa entre eles na primeira temporada, mas não aconteceu. E quando chegou na segunda, ela ficou com o chato do Caleb, que também foi um grande erro. Então se ela desse um chute na bunda do Caleb e ficasse com o Damian, eu não ia reclamar. Agora, tirando o foco dos casais, que tal falarmos de uma personagem que deixou os fãs de Dama Total um pouco frustrados? Nichelle Ladonna, uma personagem com muito potencial, mas tão pouco aproveitada. Todo mundo esperava uma personagem forte, implacável, que de fato a gente recebeu, mas não do jeito esperado. Ela foi eliminada de uma forma tão sem sentido que deixou todo mundo com um gosto amargo na boca. E a gente vê que a personagem tinha um belo potencial a ser explorado. Porque a gente via que ela e a Julia tinham algum tipo de rixa ou rivalidade que poderia vir à tona nessa temporada, com a Nichelle em busca de vingança após ser enganada pela Julia. E também, teorizando aqui, ela poderia voltar muito mais ambiciosa após a sua carreira supostamente em Hollywood fracassar. São tantas possibilidades para essa personagem que eu acho que ela merece um vídeo só pra ela. Mas por hoje, vamos apenas abrir uma petição para darem o devido destaque pra ela. Vocês tiveram a leve impressão que alguns personagens eles só apenas namoram na temporada e se apagam por isso? Eu vou usar o Reaper e a Axel como exemplos, que eram personagens que não se envolviam e tinham os seus roteiros até que bem estabelecidos, eles tinham seus destaquezinhos. Não tanto a Axel, porque ela foi eliminada bem no começo e na segunda temporada ela meio que começou a namorar com o Reaper muito cedo, mas vamos considerar algumas coisas aqui. A partir do momento em que eles começaram a se envolver, é como se o roteiro deles girasse em torno de ter um relacionamento. A Axel, que tinha tanto potencial na segunda temporada, perdeu ele todo após começar a namorar com o Reaper. E a mesma coisa aconteceu com o Reaper, que ele até que era bem engraçado, um pouco mais sociável, mas depois que ele começou a namorar com a Axel, ele ficou totalmente recluso àquela relação. E a mesma coisa acontece de uma forma até que um pouquinho diferente com a Emma e o Chase, que o único papel deles é serem ex-namorados um do outro e viverem brigando por isso. Tá na hora de trocar o disco e tornar esses personagens mais gostáveis. Algo que poderia ter que ser bem desenvolvido nessa temporada é a volta da garota assustadora. Ela foi eliminada no primeiro episódio da segunda temporada após tentar ser uma garota normal e se encaixar entre os competidores. Mas o seu esforço foi em vão e ela foi eliminada sem mais nem menos pela sua equipe. E isso foi muito jogado porque parecia que o roteiro queria levar ela para algum lugar, mas eles quebraram essa ideia e só tiraram ela o mais cedo possível. Mas eu acho que ela é muito mais uma piada pros roteiristas, não acho que ela seja muito levada a sério como uma personagem. Mas como eu vi muita gente comentando que gosta muito dela, seria até que legal ver ela chegando um pouquinho mais longe. Agora chegamos no tópico sensível
Para quem assistiu o meu vídeo sobre as finais de Dama Total, vai entender o meu ponto. Como todo mundo sabe, Dama Total ama eliminar personagens que movimentam a trama para dar a vitória a personagens que pouco aparecem na história. E quando, por sorte, algum vilão consegue chegar na tão almejada final, ele perde da forma mais feia possível. E esse erro acontece até nas temporadas mais recentes com Julia e Bowie, que perderam miseravelmente após protagonizarem boa parte da temporada. Então, dessa vez, só dessa vez, tornem vencedores personagens que realmente merecem vencer. E tudo bem, não precisam ser necessariamente vilões, mas alguém que pelo menos seja relevante para a história. Porque o Carinha do Gelo ganhar foi algo muito triste. Bem, esses foram os meus pedidos e algumas das minhas teorias para a temporada. Lembrando que a ideia do vídeo e alguns pontos meus não foram ideia minha, foi de um canal de uma fã de Dama Total também, que eu vou deixar o nome dela aí na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. Mas agora chegamos de fato ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, curtem e compartilhem o vídeo se vocês curtiram, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos, e por hoje é só. Um abraço a você que ficou até o final do vídeo, e até mais. Fui!